Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem para você, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui no canal do Padre Jailson. Hoje vamos aqui refletir, vamos fazer uma reflexão. Talvez você precise, eu preciso também. Como que você está? Bom, não conheço você, nem você me conhece. Mas vai logo se inscrever no canal aí, compartilha esse vídeo e vamos aqui fazer um contexto dos acontecimentos que sempre eu trago aqui. Pois bem, a gente estamos vivenciando sempre essa humanidade, desde quando a gente é gente. E por horas e momentos a gente se vê, se escuta que a humanidade um dia vai acabar. O que você acha? Se você acha alguma coisa, comente aí embaixo. Bom, eu direi que Deus, na sua infinita misericórdia, criou o planeta Terra e com seus afazeres, com sua criação, como diz a Bíblia, ele descansou ao sétimo dia. E ele fez tudo aquilo que você já sabe o que é. Construiu os seres animais, construiu o ser humano e o colocou ali. E segundo a Bíblia diz que foi só Adão. E ali de Adão, tirou da costela de Adão a mulher. A gente fica apegado nesse contexto. A gente fica apegado nesta estranha da Bíblia e a gente não se aprofunda mais, não estuda nesse contexto. A gente vê que a Bíblia em si ela é um livro antigo. Só que a gente pensa que só é a Bíblia, que ela é um livro sagrado, de fato, para o cristianismo. A igreja adotou isso e a gente fica ali centralizado só na Bíblia. Quando você vai pegar ali outros livros antigos, mais antigos do que a Bíblia, você encontra citações diferentes que Deus só não criou o Adão, Deus criou outras pessoas além de Adão. Então, nesse decorrer de tempo, a gente viu que há uma carreira imensa de condições de que a Bíblia ela parou no tempo. Assim que o cristianismo entende que a Bíblia ela só foi feita para uma razão maior, a razão de Deus. É tanto que a gente diz, a gente conhece quem escreveu a Bíblia foi os homens, mas foram homens cheios do Espírito Santo, guiados por Deus. E a gente vê que os homens da antiguidade, ou seja, do tempo de Deus, vivia constantemente tendo uma relação com Deus, ou seja, essa relação de aproximação íntima, de falar com Deus. Assim como Adão falou com Deus, assim como Moisés falou com Deus, assim como os profetas falaram com Deus. Eles tinham um momento de presença de Deus. E passando algum tempo, a gente, como nos ensinamentos da Bíblia, diz que o homem, a graça de Deus se afastou do homem, tanto que Noé foi o último homem que viveu 900 anos e assim por diante. Depois do dilúvio, houve uma decadência do grande dilúvio ali, a concupiscência da humanidade, o pecado devastou o planeta Terra. Então ficando o povo ali se multiplicando, como Deus prometeu a Abraão que esse povo se multiplicaria o mundo todo. Que foi concluída a profecia. Você vai por qualquer canto do mundo, existe uma cidade, um estado, um país. Mas sempre houve desequilíbrio nisso tudo. E hoje nós temos aí grande estrutura, grandes impérios, desde aquele tempo que ainda está hoje reinando. E hoje se torna ainda muito grande esse império. A gente vê aí que naquele tempo impérios eles se guerreavam através dos seus grandes líderes
homens de força com madeira, com estaca, com flechas, com espada. E foram se passando o tempo. Esse tempo o homem foi construindo, foi inventando novas formas de ser um homem indefeso ou defendido por outra pessoa, por outro país, ou por outra nação, ou por outra tribo ali. E de fato nós temos, cada país hoje em dia, um grande artefatos e grandes defesas, independentemente do seu país. Cada país tem o seu arsenal de defesa, incluindo, por exemplo, só colocando agora, os Estados Unidos, a Rússia, a China e outros países da Europa, como a França, o Japão, a Coreia do Norte, que existe ali um arsenal grande de artefatos nucleares, de ponto de eles lançassem ali um grande outro artefato e acabar com uma nação. É a condição que nós vivemos hoje, é essa. O Brasil não tem essa capacidade de esse grande armamento nuclear, mas o Brasil ainda tem sua população, seu território muito grande, é um país pacífico. E a gente está desde o começo da década de 40, 30, quando veio as primeiras confronto da Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, a Segunda, e assim, aí se tornou-se depois da Segunda Guerra Mundial uma estabilidade como se fosse a Guerra Fria, que é a guerra das potências contra as potências, mas naquela paz, entre aspas, no contexto da economia, ou seja, a Guerra Fria se dava através ideologicamente por fala, ou seja, eu sou uma nação, eu sou um país que eu tenho mais em tecnologia, eu faço mais a globalização, a internet, a vantagem. Então, houve, depois da Segunda Guerra Mundial, dos anos 40, aquela camaria, só no debate, no desafio, dizer eu sou a potência, eu posso, eu mando. Então, existiu a guerra do falar, ou seja, do comércio. Enfim, mas aí, dos anos 70, 80, 90, começou novamente os confrontos, né, que a gente muito vê com os Estados Unidos, o Golfo Pérsico, o Iraque, etc. Bom, esses países de potência sempre querem derrubar outros países que estão também se levantando, tendo condições financeiras, geopoliticamente falando, de condições alavancando até conseguir um patamar e se competir com aqueles países, por exemplo, da Europa, o bloco da Europa com o bloco da China, dos Estados Unidos e também a Rússia. Esses países que alavancou economicamente e potencialmente e financeiramente em tecnologia. Aí, esse período que nós vivenciamos, 2025, começando desde de 2018 para cá, ou 2020, com aquela entrada na Ucrânia, com a Rússia, etc. Né, aquela grande, como a Rússia invadiu a Ucrânia, etc. Enfim. E agora se tornou-se aí um grande desafio. Israel tomando de conta primeiro, atacando o território da Palestina, que é Gaza, que a solução deles dizia que ali existia muito terrorismo, etc. O Hamas estava ali, era preciso dar aquele grupo, enfim. Tudo isso adquiriu para eles uma grande coragem, porque quem é aliado de Israel, os Estados Unidos apoiando Israel. Então eles têm todas as possibilidades de ir à frente, de ir nessa batalha, como estão até hoje. E já por aquele território da Palestina, né, já colocaram ali, invadiram já outros territórios por ali, e agora estão alcançando o Irã. Só que o Irã já é outra coisa diferente. Um país que montanhosos, de grande distância de Israel, mas Israel atacou o Irã. E por atacar agora o Irã,
os Estados Unidos entrou também, explodindo vários usinas nucleares, 2 ou foi 3, e que o Irã agora vai convalidar, vai reagir aos Estados Unidos por o território ali do Irã ou da Palestina, aqueles grupos que existem várias bases dos Estados Unidos. O Irã prometeu e está prometendo a se contra-atacar aqueles países, como eles dizem, as bases. Então, os Estados Unidos tem várias bases no continente, no mundo todo. Mas a localização do Oriente Médio, né, alguns territórios ali, os Estados Unidos tem base. E o que vai acontecer? Que o Irã vai atacar essas bases agora. E o Irã está previsto, porque existe um canal muito grande de mar aberto na Palestina, ou seja, no Oriente Médio, que passa todo o território ali, toda a navegação de petróleo. Alguns especialistas dizem que 20 a 30% do gás, ou seja, da gasolina, do óleo, etc., passa por dentro do território do mar do Irã. E o Irã tem toda a dominação desse mar, ou seja, como fosse assim uma linha do mar oceânico, e os navios que vêm com todos os petroleiros de navios de petróleo tem que passar por dentro ali. E o Irã já comunicou que vai fechar. Então, isso vai ocasionar-se uma grande aceleração do preço do barril de gás. Eu fico pensando aqui que isso é a maçã dos poderes. Para que a população, existe uma conspiração que eu não acho que não é conspiração, disse que a humanidade de 100%, os poderosos querem aniquilar para 70%, ou seja, querem aniquilar 30% do povo, ou seja, matar o povo. Se houver uma grande guerra, né, ali entre bombas contra as bombas, então a humanidade pode vir a ser destruída. Tão grandes essas potências, ainda bem que o Brasil não tem essa, mas enfim, há uma mira muito grande, né? Futuramente, por exemplo, a Amazônia tem de tudo. O Brasil é um país que tem tantas coisas ricas, minérios, em terra boas, produção de alimentos, que faz e vai fazer com que, quando a Europa, que já está quase falida, e os Estados Unidos começar a falir no contexto da natureza, eles vão olhar para onde? Para aqui. Aí acaba o Brasil. Coitado do Brasil. Então essa é uma reflexão que eu trago aqui nesse contexto geopolítico, ao mesmo tempo teológico, profetizando que no contexto biblicamente falando, que tudo isso irá acontecer, está acontecendo. Que já aconteceu no passado muitas coisas igual a essa, mas hoje está acelerando cada vez mais. Então, e vai ter a Terceira Guerra Mundial, ninguém não sabe, porque os países brincam de reis. Então é isso aí. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, faça seu comentário. Tamo junto.